A minha formação acadêmica é em Direito, eu formei em dezembro de 2001 no Selma. Fui advogado até o começo, aliás, esse ano eu ainda fiz umas 2, 3 besteirinhas, mas eu costumo dizer que eu estou muito menos advogado hoje do que, né, do que facilitador dessa abordagem. Hoje eu trabalho mais como facilitador dessa abordagem sistêmica, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é comumente chamada de constelação familiar. Já vou dizendo que não tem nada a ver com astros, estrelas, astrologia, astronomia, com nada disso, né? Esse nome foi um nome dado quando foi traduzido os primeiros livros do Bert, do criador da abordagem, do alemão para o português, né? Tinha que ser alemão. Pois é, tem que ser, ele ainda está vivo, 93 anos, já está bem velho. Tinha que ser alemão, não inventou. Ah, sim, claro, lógico, é um povo que está um pouquinho além, né? E há 5 anos, praticamente 5 anos eu trabalho com essa abordagem. Eu fiz 2 treinamentos para poder trabalhar com isso, um em 2013, que concluí no começo de 2014, e um segundo em 2015, que foi como se fosse uma pós-graduação dessa abordagem em São Paulo. Essa abordagem, do que ela trata, né? Qual é o motivo dessa palestra, desse momento com a gente? A vida da gente toda se resume em relacionamento. A vida da gente toda se resume em contato. Não é? Mesmo quando a gente se fecha, quando a gente, por exemplo, decide ir para um mosteiro lá no Tibete e se tranca lá, ainda assim a gente está se relacionando. Seja com os outros monges, seja com a própria natureza, com os objetos. Enfim, é relacionamento. Ninguém vive sem se relacionar. E esse relacionamento é bem diferente, bem distinto. Dentro de casa, com os familiares, na empresa, com os colegas de trabalho, com a chefia, ou com os subordinados, ou com os iguais. Na rua, quando eu vou comprar um pão na padaria. Quando eu estou sozinho em casa mesmo, como eu falei. Ainda que eu não tenha ninguém, mas eu estou me relacionando com o meu cachorro, com a televisão, com o celular. Enfim, vida é relacionamento. E essa abordagem é uma abordagem onde a gente trabalha relacionamentos. Quais relacionamentos, Guilherme? Quando ela foi criada lá na Alemanha, no início da década de 80, era para trabalhar relacionamentos familiares, única e exclusivamente familiares. Então, Bert Hellinger, que é um alemão, criador dessa abordagem, que, como eu falei ainda há pouco, está vivo, tem 93 anos ainda, vai fazer aniversário mês que vem, dia 16 de dezembro, eu espero. Quando ele começou a trabalhar com pessoas, eram com grupos terapêuticos com famílias. Então, casais que estavam para se divorciar, pessoas que tinham filhos com problema na escola, pessoas que tinham um relacionamento difícil com o papai ou com a mamãe, e por aí vai. Só que com o passar do tempo, esse homem percebeu que os princípios, que eu vou falar daqui a pouco, que norteiam esse trabalho, eles eram muito mais amplos do que o âmbito familiar. Então as questões que ele resolvia, que ele ajudava as pessoas a enxergar a solução, elas poderiam ser ajudadas também não só no âmbito familiar, mas também, por exemplo, nas empresas. Porque, como eu disse, se tratavam e se tratam de questões de relacionamento. Então, a gente se engana quando a gente pensa que o relacionamento que eu tenho em casa é uma coisa, na empresa é outra, no grupo de colegas de farra é outra. Às vezes até é o modo de lidar externamente, mas internamente, geralmente não, é sempre o mesmo. Né? Então, essa abordagem ela é aplicada não só à família, mas também dentro das empresas, quando as empresas se predispõem a olhar para isso. No judiciário, o judiciário hoje já se utiliza dessa ferramenta para tratar as questões de conflitos. No judiciário, que é bom mesmo, porque aí que não falta é problema nas varas de família, nas varas de sucessão, criminais, jovens, adolescentes, né, jovens infratores. Então é uma abordagem bem ampla. Tem alguns juízes em Minas Gerais, parece que tem. Não, agora é vários lugares no Brasil. Só não aqui ainda. Ainda, né? Aqui ainda está tímido. Mas já tem, Brasil afora, já tem muita gente utilizando. Essa abordagem também é utilizada nas escolas, por exemplo.
né? Então, nas escolas, os professores, por exemplo, aprendem um novo olhar, como olhar para os alunos e principalmente para a relação dos pais dos alunos com os alunos, né? Os professores, por natureza, têm aquela tendência a querer fazer demais por alguns alunos, ou por todos os alunos, né? Às vezes até querendo substituir um papai ou uma mamãe que eles julgam que não são corretos para os alunos. Aí começa o problema. Porque por pior, entre aspas, que seja aquele papai ou mamãe, ele é o melhor papai ou a melhor mamãe para o aluno. Ponto final. O professor só está ali para ensinar, né? Só fazendo um parêntese. Pois não. Então, e o que é essa abordagem chamada constelação familiar? Essa é uma abordagem sistêmica, como eu já venho falando. E o que é sistêmico? A gente, quando olha para uma empresa, quando olha para uma família, para uma situação familiar, uma situação na família, na empresa, ou uma situação numa escola, enfim, numa organização, a gente olha para aquilo, para o todo. A gente não vai olhar para a pessoa em si. Então, se a Euná me procurasse para ver uma questão pessoal dela, por exemplo, Guilherme, dá um exemplo aí, Euná, qualquer besteirinha aí. Besteirinha não, qualquer coisa. Euná, tu tens irmãos? Tu tens irmão? Eu tenho um irmão que a gente não está se dando bem há algum tempo, Guilherme. Eu quero resolver isso porque eu gosto muito dele, a gente cresceu junto e tal, né? Enfim. Então, se a Euná me procura para ver isso, para ajudar a entender e resolver isso, eu não vou olhar para a Euná somente. Eu vou olhar para ela, para o irmão dela, vou olhar para os pais da Euná ou para um deles, talvez para um vovô, para uma vovó e por aí vai, né? Na empresa, é a mesma coisa. Quando alguém me chama para olhar uma questão empresarial, eu não olho para o dono da empresa ou para um funcionário X ou Y. Eu vou olhar para a empresa como um todo, para o relacionamento que as pessoas estão tendo entre si. E para isso a gente observa, a gente olha para três princípios básicos que regem essa abordagem. Que isso aqui, gente, que é o pulo do gato para vocês. Não só para cá, para o trabalho de vocês na Contato Promo. O que eu quero trazer para vocês está muito além da Contato. Se vocês pegarem esses três princípios e começarem a aplicar, ou pelo menos a observar na vida de vocês como um todo, vocês vão ver que a vida de vocês vai dar uma pequena mudança, para não dizer grande. Vai depender da mudança, do quanto vocês vão utilizá-los, né? Então, essa abordagem sistêmica, ela é pautada em três princípios, né? Que eu até coloquei aqui, que são leis, mas não no sentido de leis dos homens. Não foi o Bert, não foi nenhuma outra pessoa que determinou, estipulou, né? Olha, existem 3 leis e vocês têm que respeitar essas leis. Não, essas leis são leis naturais, ou ordens, ou princípios. Eu até gosto de chamar mais princípio. E são naturais como assim, Guilherme? Como eu acabei de falar, não foi o Bert, não foi ninguém que criou. São leis que já existem na natureza. Como, por exemplo, as leis da física, a lei da gravidade, né? Então, se eu pegar esse lápis aqui, essa caneta, e soltar ela vai cair. Nada vai fazer ela flutuar, por exemplo, ou não cair, né? Se eu soltar. Então, ou eu respeito essa lei da gravidade e seguro a caneta, ou ela vai cair, pode quebrar, pode não funcionar mais. E por aí vai. Mesma coisa se eu descer de uma escada. Uma escada de 10 degraus. Eu posso descer degrau por degrau, para chegar são e salvo lá embaixo. Ou eu posso dar um pulo do primeiro degrau para o último. O risco de eu me machucar é muito grande, senão até morrer, né? Então eu tenho que respeitar a lei da gravidade. Se eu quiser ter uma vida minimamente saudável, boa, né? Não ter problemas. A mesma coisa acontece com esses 3 princípios. Só que a maioria de nós ainda não tem conhecimento deles. Ainda. E meu sonho é que meu filho mais novo e meus netos, isso chegue mais fácil para eles, né? Quais são os princípios? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Aí quando vocês olham essa palavra, hierarquia, hierarquia, tem gente que não suporta hierarquia, né? Tem gente que tem dificuldade, não suporta, tem dificuldades com hierarquia. Quando fala assim, um é maior, o outro é menor, um tem mais poder, já fica meio assim, né? Mas eu vou explicar com calma.
Bom, pertencimento. O que o Bert percebeu, né? Que foi o cara que criou a constelação familiar? Ele percebeu que num grupo, como por exemplo nesse grupo aqui, todos têm o mesmo direito de pertencer. Indistintamente. Não importa se ela está há 11 anos, se ela está há 16, se você está há 2 dias, né? 2 dias, se a Uná é a fundadora da Contato Promi, está há 18, né? Todos, já que fazem parte do mesmo grupo, todos têm o mesmíssimo direito de pertencer.